Gente boa para conversar com a gente. Eu vou falar agora com o Bruno Brandão, que é o diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Oi, Bruno, tudo bem? Obrigada por atender aqui o meu convite. Eu não estou ouvindo o Bruno. Você está me ouvindo, Bruno? Eu acho que estava desligado. Pronto. Clássico. Boa tarde, Andresa. É um Esse é prazer o falar com clássico. você. Não, um prazer também. Bruno, eu já vou entrar aqui direto no assunto, né, que eu queria falar contigo um pouquinho sobre. A gente está tentando entender, né, se o ministro Alexandre de Moraes tem apoio ainda para essas decisões que ele tem tomado ali no Supremo Tribunal Federal, muitas decisões monocráticas, algumas decisões ele leva para a primeira turma, a decisão da prisão especificamente foi algo monocrático, né, ele até disse para a nossa equipe ontem que não caberia levar essa decisão para a turma por conta de que ela estava sendo tomada, né, em reação ao descumprimento de medidas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês soltaram uma nota, né, Bruno, aí na Transparência Internacional Brasil, com críticas, né, muito fortes à decisão do governo norte-americano de impor a lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo essa nota é bem calibrada, né, Bruno? Tem críticas também a condutas do ministro Alexandre de Moraes. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que vocês enxergam na conduta do ministro que é passível de crítica, embora não, pelo que está na nota de vocês, de uma rigidez, né, de uma Magnitsky. Eu acho que cabe uma análise primeiro também sobre a aplicação deturpada da Lei Magnitsky. Ela é um instrumento importante que surgiu a partir da atuação de um denunciante de corrupção. Então, por isso, a Transparência Internacional acompanha a aplicação dessa legislação desde o seu surgimento. Em 2008, Sergei Magnitsky fez denúncias contra o governo russo e acabou sendo preso e morto na prisão. Não se sabe se envenenado, mas se sabe que por falta de atendimento médico. E depois uma campanha levou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar, durante o governo Obama, essa legislação que é voltada a punir casos de violadores sistemáticos, extremos de direitos humanos e também de grandes corruptos, né? Em geral, em países onde existe um sistema judiciário muito falho, onde impera a impunidade. Até hoje foram mais de 600 alvos da Lei Magnitsky, cerca de 650 alvos, indivíduos e empresas, e só que muito poucos países. Na verdade, foram apenas países na América Central, na África, no leste europeu, e apenas dois países grandes, a Rússia e a China, e agora, agora com o caso do Brasil, com um uso da legislação que foge muito ao perfil histórico dos sancionados por essa lei, né? O alvo, o ministro Alexandre, não tem definitivamente o perfil dos outros historicamente sancionados, né? Então, nossa crítica, em primeiro lugar, foi a clara distorção do instrumento da Lei Magnitsky com objetivos evidentemente políticos, talvez até eleitoreiros, olhando aí para o cenário de 2026 por parte do governo dos Estados Unidos, né? Por outro lado, a Transparência Internacional também tem feito críticas recorrentes à atuação do Supremo Tribunal Federal, né, ao ministro Alexandre de Moraes, em específico, mas também nos seus pares. Críticas com respeito à nossa pauta principal do combate à corrupção. O Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões de extrema gravidade que têm de resultado na impunidade sistêmica de grandes casos de corrupção, inclusive com repercussão internacional, né? Então, esse é um ponto da crítica. O outro ponto da crítica são os abusos, né, que claramente um Supremo empoderado, depois do governo Bolsonaro, em que teve que resistir a ameaças reais, ele se empoderou muito
e parece que não quer voltar à normalidade institucional, e é isso que nós temos criticado muito. E como é que se faz, então? A Lei Magnitsky, pelo que você está colocando, é um remédio amargo demais, é o veneno, né? Como a gente costuma dizer, né? Quando o remédio é amargo demais, ele acaba sendo um veneno. Se reconhece que tem uma conduta do ministro, né? A Transparência Internacional Brasil e muitos outros, né? A própria direita, muitos advogados que estão recorrendo à OAB, que está quietinha ali, né? Com relação à conduta do ministro. A Lei Magnitsky, que você está colocando, é esse veneno. Que medidas que se poderia tomar para conter um pouco o ministro Alexandre de Moraes com relação a esses pontos que você está colocando? Definitivamente não seria através dessa ingerência indevida com a deturpação de um instrumento de combate a violações de direitos humanos, não deveria ser a abordagem e é inaceitável essa atitude do governo dos Estados Unidos no nosso ponto de vista. Agora, sim, as instituições brasileiras e a sociedade brasileira que devem responder a essa situação de abusos do Supremo Tribunal Federal e de leniência sistemática com a corrupção. Então, nós temos instituições e a nossa Constituição prevê remédios para isso. O Congresso Nacional ele pode agir, claro que também aí há riscos, porque o Congresso também tem muitos interesses escusos, né, no meio político também existem vários investigados de corrupção que gostariam de ver, na verdade, um Supremo Tribunal submisso à classe política, né? E nós temos que tomar cuidado com qualquer ração que venha por parte do Congresso para que, né, o que se diz, né, nada é tão ruim que não possa piorar. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Por isso é importante a participação da sociedade civil organizada. Você mencionou muito bem a OAB. A OAB, ultimamente, ela não tem atuado como é o seu histórico, né, de defesa da democracia com base na Constituição e não em conjunturas políticas momentâneas, né, mas outros setores da sociedade, foi muito importante que a imprensa tenha se pronunciado em editoriais recorrentes a criticar também esses excessos. O Supremo cumpriu um papel fundamental para defender a Constituição brasileira e a democracia frente a ameaças reais do bolsonarismo, mas agora também precisa voltar à normalidade constitucional. E a sociedade tem que pressionar por isso. Bruno, te agradeço muito a presença aqui. Eu lacei o Bruno hoje, literalmente, mas eu queria muito te ouvir para a gente poder entender um pouquinho sobre de que forma, né, o ministro Alexandre de Moraes está sendo enxergado aí pelos diversos atores aí importantes da política e da sociedade brasileira. Espero você aqui outras vezes, com certeza eu vou te chamar de novo, aí com um pouquinho mais de tempo. Um abração, viu? Será um prazer. Muito obrigado, Andresa. Um prazer falar com você. Também, te agradeço muito.